Clean diz que Filipe Nyusi ainda não mostrou interesse em se candidatar a um terceiro mandato no Partido Frelimo. Foram hoje a enterrar os restos mortais de Abdulrahmane de Almeida, antigo ministro da Justiça. 142 pessoas morreram e 1 milhão foram afetadas pela última época chuvosa em Moçambique. Boa noite. O secretário-geral da Aclean diz que Filipe Nyusi ainda não manifestou interesse em se candidatar para um terceiro mandato no Partido Frelimo. Sobre as declarações de Alberto Chipande de tribalismo em instituições públicas, Fernando Faustino não concorda, mas respeita a opinião do general. Você há de ver no Ministério uma filha da mesma tribo. Ou irmãos, ou o quê? Patrão, não você. Não nós como tribo, mas nós como moçambicanos. O secretário da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, Aclean, distanciou-se este sábado das declarações do veterano da Luta de Libertação Nacional, Alberto Chipande, segundo as quais há tribalismo nas instituições do Estado. De acordo com Fernando Faustino, os pronunciamentos de Chipande são pessoais. Eu não concordo porque a nossa arma secreta é a unidade nacional. Mas na Frelimo há liberdade de expressão e o general Chipande é nosso grande chefe, nós respeitamos bastante. Portanto, eu penso que o pensamento dele, mas estamos conscientes que a nossa arma secreta é a unidade nacional. Sobre o terceiro mandato de Filipe Nyusi na presidência do Partido Frelimo, Fernando Faustino remeteu explicações à Organização da Juventude Moçambicana. Penso que a preocupação do presidente Nyusi não é terceiro, nem quarto, nem quinto mandato. A preocupação do presidente Nyusi é acabar com os insurgentes em Cabo Delgado, acabar com fome em Moçambique, com custo de vida, acabar com bandidos que andam aí por todos os cantos. Essa que é a grande preocupação do presidente Nyusi. Em nenhum momento que eu saiba, ele manifestou esse interesse. Eu estou ouvindo aqui convosco, não é assunto da Aclean. Pergunta ao JM em que se inspirou para dizer isso. A Aclean não vê problemas em relação à orientação do Ministério da Administração Estatal e Função Pública para que se dê prioridade aos dependentes dos combatentes no preenchimento de vagas, medida criticada por alguns segmentos da sociedade. Primeiro temos que saudar a Ministra da Administração Estatal pela iniciativa, porque se for ver, o assunto aqui não é só questão de filhos combatentes, é de todos os filhos moçambicanos, aqueles que chegaram à sua idade, depois de terminado a sua academia, procuram emprego. Portanto, eu penso que o assunto aqui não é questão de filhos combatentes, não. O assunto aqui é emprego. Nós temos muita juventude que já terminou seus cursos, mas que neste momento não tem emprego. E nesse grupo da juventude que não tem emprego também estão os filhos combatentes. Portanto, aqui não há questão de dar prioridade aos filhos combatentes, não. Aqui a prioridade é dar emprego a todos os filhos moçambicanos. A minha preocupação é que filhos de combatentes podem ter emprego, como também todos os filhos moçambicanos devem ter emprego. Esse é o objetivo principal, emprego para toda a gente. A Frelimo já começou a preparar-se para as eleições autárquicas de 2023. O presidente da Aclean visitou hoje a cidade de Maputo. A Fernando Faustino reuniu-se com os veteranos da luta de libertação nacional. O secretário-geral da Aclean está de visita à cidade de Maputo e neste sábado reuniu-se com os veteranos da luta de libertação nacional. As eleições autárquicas de 2023 marcaram a agenda. Queremos saber dos combatentes quais são os preparativos que estão sendo feitos para isso. Nós queremos ganhar Maputo e ganhar bem. Não só temos eleições 2024, também costuma-se dizer que a vitória se prepara, a vitória se organiza. A preparação do 12º Congresso da Frelimo esteve também entre os assuntos discutidos e para Faustino os combatentes devem ser os protagonistas. Porque em 62 foram eles que criaram a Frente de Libertação de Moçambique. Protagonistas por quê? Porque em 64 iniciaram com o processo da luta armada. Protagonistas por quê? Porque em 74 assinaram o acordo de Lusaka.
Protagonista por quê? Porque em 75, sob o comando do presidente Samora, nós proclamamos a independência. Portanto, nós somos grandes protagonistas e estamos preocupados que tudo corra bem. Analisaram também o nível de implementação da lei dos combatentes. Portanto, a lei do combatente é aquela que traz o estatuto do combatente, do ponto de vista da sua pensão, do ponto de vista de projetos, da educação dos seus filhos, das questões de cerimônias fúnebres e mais outras coisas. Portanto, queremos saber como que essa lei está sendo implementada a nível da cidade de Maputo. A visita de Fernando Faustino aos veteranos da luta de libertação nacional será feita em todo o país. Os moradores do bairro Zimpeto, na cidade de Maputo, acusam o Conselho Municipal de cobrar altas taxas de imposto predial autárquico. Os munícipes questionam o critério usado pela edilidade para definir os valores a serem cobrados. O Conselho Municipal da cidade de Maputo anunciou em março deste ano o início do cadastro de residência de modo a serem incluídas na cobrança do imposto predial autárquico. A medida já está em curso em alguns bairros. Entretanto, nos Zimpeto há indignação. É muito dinheiro, não vou conseguir pagar. A dificuldade que o entrevistado se queixa é partilhada por outros moradores que, na manhã deste sábado, reuniram-se com as estruturas do bairro para contestar a cobrança do imposto predial autárquico. Eram pessoas na minha casa, chegaram, fizeram medições, mas dias depois, acho que menos de uma semana, estou a receber uma informação de pagamento do imposto predial autárquico, no valor de 7.000 meticais. Eu estou indignado com o pagamento deste valor, porque a minha casa não tem estrutura para pagar esse valor. Não sei como que eles vieram avaliar essas condições de eu pagar esse valor, 4.500 e tal. Neste documento, por exemplo, foi fixada uma taxa de 16.000 meticais para uma das famílias. Porém, o problema não é o único. Até hoje ainda não temos dote, não temos nem propriedade de casa. Aqui a rua aqui está podre, tem covas. Muitos chefes vivem aqui na Vila Olímpica, aqui, mas não estão a ver nada aqui no bairro. Aqui. O secretário do bairro diz não ter recebido nenhuma explicação por parte do Conselho Municipal da cidade de Maputo e também reclama. Valores exorbitantes. Então não estamos a ficar assim perplexos. Não há nenhuma explicação e eu também não. O que eu vou dizer aos municípios que é para isto. Como solução, os moradores decidiram fazer um abaixo-assinado e devolver os documentos que determinam a cobrança de impostos para a edilidade. A STV contactou o Departamento de Comunicação do município para obter explicação em torno do assunto, mas sem sucesso, dada a indisponibilidade do vereador da área. As estradas Abel Jafar e Santa Isabel e as avenidas Dom Alexandre e Marcos Sebastião Mabote, na província de Maputo, serão reabilitadas. A promessa é de Chafi Cidade, administrador do distrito de Marraquene. Cidade não avançou datas. Circular por vias como Abel Jafar, Santa Isabel e as avenidas Dom Alexandre e Marcos Sebastião Mabote, na província de Maputo, foi sempre difícil, sobretudo na época chuvosa. A degradação, caracterizada por buracos, poços de água e montões de areia nessas vias, poderá ser ultrapassada. Sem avançar datas, o administrador de Marraquene, Chafi Cidade, prometeu este sábado que a reabilitação está para breve. Provavelmente dentro de alguns meses, nós, junto com o Banco Africano de Desenvolvimento, num programa também do INGD, já tivemos o approve da estrada de Dom Alexandre, que vai ligar a Albazine, portanto sai daqui da Vila Cedo até Albazine, o que significa que é uma zona de 147 mil habitantes, que é o bairro da Abel Jafar e outros, vão ficar com uma estrada já melhor. Apesar dos problemas nas vias de acesso, Chafi Cidade fala de melhorias noutras áreas. Somos um distrito que expandimos muita energia, só nos falta 30% do distrito. Então, esses desafios todos estamos atentos e, junto com estas iniciativas, parceiros, o próprio governo que tem nos apoiado, vamos vencer esses desafios. Eu costumo dizer, se nós tivermos educação, saúde, vias de comunicação, água e luz, conforme no nosso distrito, nós estamos já a 80% das nossas realizações. E
e estamos a atacar todas essas áreas. Veja que esta estrada já está em fase final de construção, mas agora... Refira-se que em junho passado, os serviços de planeamento de infraestruturas em Marraquém anunciaram intervenções nos pontos mais críticos em algumas vias assoladas pela chuva, como em Santa Isabel, o que ainda não aconteceu. A Chaficidade falava hoje no plantio de árvores ao longo da estrada que liga a Vila Sede de Marraquém à localidade de Macaneta, na província de Maputo. O mediador do Acordo Geral de Paz, Mateus Zup, diz que o terrorismo não tem a ver com a religião islâmica. Mateus Zup salienta que se as diferenças sociais forem reduzidas, o terrorismo pode acabar. A Sé Catedral acolheu esta sexta-feira uma palestra sobre 30 anos de paz, um legado para o futuro. Mateus Zup, mediador do Acordo Geral de Paz entre o governo e a Renamo em 1992, manifestou preocupação com o terrorismo em alguns distritos de Cabo Delgado e disse que a religião islâmica não tem nada a ver com o problema. A situação de terrorismo islamistas, digo, não é islâmico, porque é islamista. A religião não tem nada a ver com a violência. Ofendem o Islã quem faz coisas assim, não é? O representante da comunidade de Santo Egídio entende que a violência armada em Cabo Delgado é consequência das desigualdades no desenvolvimento do país. Se a luta contra as injustiças, há desenvolvimento, há esperanças, há escola, há trabalho, é difícil pelo terrorismo de poder crescer, não é? Se o organismo é fraco, é claro que é mais fácil que esta força se encara, não é? Então pode ser mais forte. Raul Domingos, outro mediador do Acordo de Paz do lado da Renamo, defende que o diálogo é a solução para os conflitos. Todos os conflitos armados terminam em diálogo. Não há nenhum conflito armado que termina com as armas. E quero acreditar que este conflito tem uma componente moçambicana e é a partir dessa componente moçambicana que nós podemos encontrar os caminhos da paz. Para o porta-voz da Renamo, as próximas eleições devem ser transparentes para fazer valer os 30 anos do Acordo Geral de Paz. O que nós efetivamente queremos e a nossa expectativa é que sejam pela primeira vez eleições livres, justas e transparentes. É isto que o país precisa. Zup, arcebispo de Bologna e presidente da Conferência Episcopal Italiana, está de visita ao país desde a semana passada. Mais de 140 pessoas morreram na última época chuvosa em Moçambique. O mau tempo afetou também mais de 1 milhão de pessoas. Os dados são do INGD. A época chuvosa e ciclônica 2020-2021 foi severa na província de Nampula, que foi o epicentro da tempestade Ana e do ciclone Gombe. A tempestade Ana afetou 27.597 pessoas. E por seu turno, o ciclone Gombe foram 642.383 pessoas. No país, 142 pessoas morreram devido ao mau tempo. A esse número acrescenta-se perto de 1 milhão de afetados. Com o apoio da equipe humanitária nacional, o INGD continua a prestar assistência multiforme a cerca de 900 mil pessoas, representando aproximadamente 200 mil famílias. A destruição de casas é a principal causa de mortes e de desalojamento de pessoas. Para reduzir os danos, a solução é aposta em construções simples, mas resilientes. A casa da adobe leva uma estrutura em estacas e barrotes no seu interior, de modo a suportar a cobertura e a evitar que as paredes possam desabar para dentro e matar as pessoas. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, INGD,
esteve reunido esta semana em Conselho Consultivo na província de Nampula. Moçambique deve investir no processamento da informação para identificar e expor oportunidades de investimento. A recomendação é de Bernardo Mariano, um moçambicano que exerce nas Nações Unidas o cargo de secretário-geral assistente para a área de tecnologias. O primeiro moçambicano a ocupar um alto cargo na área de tecnologias de informação e comunicação nas Nações Unidas, Bernardo Mariano, esteve esta sexta-feira na Universidade Eduardo Mondlane, onde partilhou a sua experiência e visão sobre o desenvolvimento por meio das TICs. Por exemplo, eu soube que Moçambique importa papel higiênico, uma quantidade, acho que são 3 milhões de dólares por ano, papel higiênico. Moçambique importa. Esses são dados que são importantes de realçar. Se Moçambique está a importar papel higiênico de 3 milhões de dólares por ano, por que não desenvolver uma indústria, uma capacidade de produzir isso em Moçambique? Só estou a falar de um pequeno exemplo, mas há muitos outros sobre coisas que importamos e que podemos produzir. Então, a ciência de dados vai permitir a visibilidade dessa área. E qual seria então o papel das universidades? Uma profissão que está a nascer agora e todo o setor privado já usa é a profissão de cientista de dados. Nas Nações Unidas estamos a mudar o sistema de atração de talentos nessa área, porque já não é uma atração que necessita anos de experiência para ter um bom salário. Um especialista de dados é um especialista muito atrativo. Então a universidade tem que formar esses jovens. Mariano foi orador da palestra sobre transformação digital, oportunidades e desafios para as instituições do ensino superior. Foram hoje a enterrar os restos mortais do antigo ministro da Justiça, Abdulrahman de Almeida. O ex-governante morreu ontem vítima de doença. Familiares e amigos prestaram este sábado o último adeus ao antigo ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Abdulrahman Lino de Almeida, que perdeu a vida esta sexta-feira em Maputo, vítima de doença. O desaparecimento físico do antigo governante é uma perda irreparável, segundo a família. Ele representava como se fosse uma biblioteca da família. Alguém que dava as diretrizes da vida, alguém que era o maior conselheiro na família, alguém que amparava a família naquilo que pudesse. Para os amigos e colegas de Lino Almeida, foi-se uma vida, mas os seus ensinamentos permanecem para sempre. É um momento chocante para nós. Foi um quadro do Ministério. Foi um grande líder, ele formou muitos quadros. Entre outras funções, Lino de Almeida foi eleito vice-ministro da Função Pública em 2007, cargo para o qual foi reconduzido em 2010. Em 2012, de Almeida fez parte da delegação do governo no diálogo com a Renamo. Em 2015 e 2017, foi ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. O provedor de justiça enaltece o contributo de Abdulrahman na administração pública. Creio que este seu percurso militar e depois o seu percurso na administração pública mostra-nos alguém dedicado à causa da construção do país e por isso é também um exemplo de homem em quem devemos inspirar. De Almeida nasceu em 1958, deixa viúva, 6 filhos e 4 netos. Familiares, amigos e colegas despedem-se de Abdulrahman de Almeida. É momento agora de observarmos uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas... Mas antes, a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. O consumo de droga, incluindo de bebidas alcoólicas nas escolas, tende a aumentar na província de Sofala. O Dia Internacional da Juventude, que se assinalou ontem, foi um pretexto para a consciencialização. O Dia Internacional da Juventude em Sofala foi usado para alertar adolescentes e jovens sobre os riscos de consumo de álcool e drogas nas escolas, um problema
cujos relatos não são novos nas instituições de ensino, segundo confirmam os alunos da escola secundária Samora Machel, na cidade da Beira. Nessa escola, a situação do consumo de drogas está grave, porque mesmo nas salas de aula, os alunos vêm embriagados, vêm alterados. Até uma vez tive conversa com o meu colega sobre isso. Eu perguntei, por que você faz isso? Ele disse, porque tenho medo do professor. Às vezes, quando ele me faz pergunta, eu fico a tremer e não tenho como. Por isso eu vou consumir algo para tentar ficar animado e não ter medo disso. O Gabinete Provincial de Combate à Droga e o Partido Frelimo são as duas entidades que juntaram-se nesta iniciativa, cujo objetivo é chamar a razão aos alunos consumidores de estupefacientes. Nós sabemos que com o consumo de droga os jovens perdem-se. E realmente nós queremos que saiam do jovem futuros ministros, futuros governantes, em suma. Então é por isso que nós achamos que deveríamos organizar um seminário como este. Falar de vários temas, mas, acima de tudo, falar da droga e das consequências da droga. Então nós estamos a dizer a eles que toda a droga só destrói, faz com que os sonhos que o indivíduo tenha traçado sejam alterados, faz com que o indivíduo seja cada vez mais esquecido, faz com que o indivíduo não tenha um bom convívio com a sua própria família. Fora de portas, um tribunal sul-africano concedeu liberdade condicional a 22 suspeitos de causar distúrbios que resultaram na morte de 350 pessoas no ano passado. Foi o pior episódio de violência desde o fim do apartheid na África do Sul. Um tribunal de Durban concedeu esta sexta-feira liberdade condicional a 22 pessoas suspeitas de terem apoiado ações de distúrbios mediante o pagamento de uma caução individual de 3.000 randes, equivalente a cerca de 12.000 meticais. Em julho de 2021, a África do Sul foi sacudida por uma onda de tumultos e saques em Joanesburgo e na província de KwaZulu-Natal, que matou mais de 350 pessoas. Os detidos compareceram no tribunal em Durban sob acusações de conspiração para cometer violência pública, incitação à violência pública e incitação a fogo posto. Na sessão de comparência no tribunal de Durban, alguns dos suspeitos vestiram camisolas do Congresso Nacional Africano, partido no poder desde 1994 na África do Sul. A violência eclodiu inicialmente após a prisão do ex-presidente Jacob Zuma, condenado por desacato à justiça e que enfrenta vários escândalos por corrupção. Mais de 8.000 incidentes foram registrados pela polícia, resultando em 5.500 detenções, sendo que 2.435 casos ainda aguardam julgamento. Já partiu para a África o primeiro navio de cereais ucranianos para ajuda alimentar. A Etiópia será o primeiro país a beneficiar-se da iniciativa. Depois de Líbano, Turquia e Coreia do Sul, chegou a vez de África receber os cereais ucranianos. Esta sexta-feira partiu o primeiro navio carregado de trigo da Ucrânia para a Etiópia, país africano que enfrenta uma forte crise alimentar. O carregamento dos cereais para a Etiópia é parte do acordo no âmbito do plano mediado pela ONU para desbloquear os cereais retidos naquele país. De acordo com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a cooperação de todos os atores envolvidos é fundamental para aliviar a escassez de alimentos e a fome em todo o mundo. Michael assegurou que o navio deverá atracar em Djibouti, no Corno de África. A Etiópia, juntamente com os vizinhos Somália e Quênia, está a enfrentar a seca mais severa registrada nos últimos 40 anos na região do Corno de África. Milhares de pessoas em toda a região morreram de fome ou doença este ano. 5.000 árvores foram plantadas hoje ao longo da estrada que liga a Vila Sede do distrito de Marraquém à localidade de Macaneta, na província de Maputo. O vice-ministro da Terra e Ambiente disse que o plantio de árvores pode ajudar a evitar as alterações climáticas.
Arrancou este sábado o plantio de 5.000 árvores na estrada que liga a vila-sede de Marraquém à localidade de Macaneta. A atividade contou com a presença de vários embaixadores acreditados em Moçambique. Na ocasião, o vice-ministro da Terra e Ambiente reconheceu os desafios no combate ao aquecimento global, mudanças climáticas e pediu à sociedade para se envolver no plantio de árvores. Temos a plena consciência de que as mais de 5.000 mudas a serem plantadas estão muito longe de resolver os problemas que enfrentamos. Mas, se cada um de nós levar esta iniciativa para onde quer que seja, de certeza que atingiremos os objetivos associados ao aquecimento global, um dos principais problemas da humanidade nos dias de hoje. Esta iniciativa reflete o nosso compromisso coletivo de contribuir para a mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. Por sua vez, o embaixador da República do Congo disse que a África tem a solução para mitigar o efeito das mudanças climáticas e chegou o momento de colocar em prática ações para o bem da humanidade. L'Afrique n'a sûrement pas encore la superpuissance économique que nous appelons de nos voeux. Mais il ne fait aucun doute que par nos ressources naturelles, nous sommes d'ores et déjà une superpuissance de la biodiversité. C'est également le sens de ce tree planting, afin que nous puissions capitaliser sur nos ressources naturelles en général et sur nos arbres en particulier, ceci pour le plus grand bénéfice de l'humanité et des futures générations. O evento foi organizado pelo governo no âmbito das relações com a República do Congo na área do ambiente. 5.000 árvores foram plantadas hoje no distrito de Marraquém, província de Maputo. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, previsão de altas temperaturas e sol em Maputo. A previsão de céu nublado, 33 de máxima e 17 de mínima. Em Xai-Xai e Inhamã, a previsão de céu limpo, 35 de máxima e 18 de mínima, 29 de máxima e 20 de mínima. Seguimos agora ao centro do país, céu pouco nublado a limpo, ocorrência de nevoeiros matinais, Beira 31 de máxima e 16 de mínima, Chimoio 29 de máxima e 15 de mínima. Em Climana a temperatura vai subir, uma máxima de 32, uma mínima de 18, Tete 35 de máxima e 22 de mínima. Seguimos ao norte do país, possibilidade de céu nublado, localmente nublado ao longo da faixa costeira. Nampula, 29 de máxima e 21 de mínima. Lixinga, 23 de máxima e 13 de mínima. Em Pemba, a temperatura vai subir, 27 de máxima e 21 de mínima. Até já. Retomamos as notícias. Olhamos agora o desporto. A União Desportiva do Songo e o Costa do Sol procuram amanhã voltar às vitórias no Moçambola depois de terem empatado na jornada passada. Nova jornada, mesmos intervenientes e sem perspectiva de mudança do líder da prova. O líder destacado do Moçambola, a União Desportiva de Songo, vai ao confronto da 8ª jornada diante do Ferro Verde Lixinga, pensando na consolidação da liderança. O Coxa-Sol, depois do empate com os hidroelétricos, viaja à cidade da Beira para defrontar o Ferro Verde local, que não tem feito um bom campeonato, mas tem um fator motivador. A vitória na jornada passada ante o Machés de Mkuba por 2-0. Eis a lista de jogos: Associação Desportiva de Vilanculo, Liga Desportiva de Maputo, Black Bulls, Ferro Verde Nacala, Incomate de Xinavani, Machés de Mkuba, Ferroviário de Maputo, Ferro Verde Nampula, União Desportiva de Songo, Ferro Verde Lixinga e Ferro Verde da Beira, Coxa do Sol. E no desporto internacional, do Manchester City derrotou hoje o Bournemouth por 4-0. O jogo era da segunda jornada da Premier League. Chegamos ao fim do Jornal da Noite, mas continuamos daqui a pouco no canal de notícias, no Noite Informativa. Hoje falamos essencialmente do acórdão do Tribunal Supremo sobre o caso de desvio de fundos no Instituto Nacional de Segurança Social, que envolve a antiga Ministra do Trabalho, Maria Helena Taipo, e outros 7 arguidos.
É também destaque no Noite Informativa de hoje a declaração de Brazão Mazula sobre o serviço público. Brazão Mazula disse que a função pública de Moçambique está doente. É para essencialmente destes dois temas que olhamos hoje que o convite já está feito. Aguardo por si daqui a pouco no canal de notícias. Boa noite, bom fim de semana.